Aqui uma das coisas que nós já falámos algumas vezes aqui no nosso podcast é o argumento cosmológico para a existência de Deus. Ou seja, é um argumento que pega nos dados científicos e depois faz uma interpretação filosófica desses dados de maneira a mostrar que esses dados apontam para a existência de um Criador. Não é? E uma das suas premissas mais importantes é esta ideia de que o universo começou a existir. E é aí que entra toda esta ciência moderna, não é? Da cosmologia. Para conseguir mesmo ver o que acontece nessas condições extremas, se há alguma coisa que consegue fazer um smooth out desse infinito, e depois o que acontece nesse caso. Pois, normalmente quando temos uma singularidade significa que o nosso modelo não é bom o suficiente para explicar o que está a acontecer ali. Sim, exato. É o pressuposto, seria o princípio que nós seguiríamos em qualquer caso, não é? Sim, por exemplo, no interior do buraco negro. Por acaso é interessante que tu digas isso, nunca tinha pensado dessa perspectiva. O Craig, na premissa 1, utiliza um argumento em que a causa se desenrola no tempo e os efeitos Exato. também, não é? Tem a palavra que começa a existir, não é? Pois, Exato. é que é diferente do Leibniz, Sim. que é uma explicação, tipo, é diferente. Mas depois a explicação que ele dá para a causa do universo, essa causa não está no espaço-tempo, é uma causa atemporal, é uma causa espacial ou não Pois. espacial. E tu acabaste de dizer, é interessante que o significado de causa mudou Pois, entre a mudou premissa um 1 bocado. e a conclusão. E isso É uma das um bocado críticas que subtil. se faz, Isso sim. é um bocado subtil. Sim, a parte temos aqui imenso café, por acaso. Já, Já já fomos fomos- O meu- o meu já acabou. Mas já abrimos uns quantos. Eh, Só uma boca. Vamos buscar mais café. Não. Vamos buscar mais café. Deixa estar. Lá está, em cosmologia é claramente um pressuposto com que nós trabalhamos, que é, ok, tens aqui o tempo e o tempo vai para a frente. Eu acho que isso é um bocado. A mim surpreende um bocado, porque eu, como não físico e leitor de artigos científicos, Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Ok, então tendo introduzido aqui este tópico da inflação e falámos um bocadinho sobre isto e como é que ela surge e que tipo de problemas é que ela está a tentar resolver, vamos aqui também buscar um tema que penso que é um bocadinho, não é a única, mas é parte da motivação para falarmos deste tema de tecnologia, porque estamos aqui no Café Ciência e Fé, então isto Falta a parte envolve, da fé. acaba por, depois falta a parte, ia dizer que era a parte da fé, não era da parte do café, mas sim, a parte temos aqui imenso café, por acaso. Já fomos- o meu já acabou. Mas já abrimos uns quantos. Eh, Só uma boca. Vamos buscar mais café. Não. Aqui buscar mais café. Deixa estar. Não, mas aqui uma das coisas que nós já falámos algumas vezes aqui no nosso podcast, mas que é sempre bom revisitar, é o argumento cosmológico para a existência de Deus. Ou seja, esta não é uma prova de que Deus existe, mas é um argumento que pega nos dados científicos e depois faz uma interpretação filosófica desses dados de maneira a mostrar que aquilo que se pode concluir esses dados apontam para a existência de um criador. Não é? Portanto, o argumento cosmológico é basicamente isto, não é uma prova final, mas é um argumento filosófico com base em dados científicos. E uma das suas premissas mais importantes é esta ideia de que o universo começou a existir e é aí que entra toda esta ciência moderna, não é, da cosmologia, pelo menos do ponto de vista deste argumento. Claro que seria interessante estudar a cosmologia mesmo que não fosse para aqui, não é? Mas pronto, não sei se, Bernardo, se queres aqui introduzir um bocadinho o argumento em si antes Sim, de entrarmos. Vamos focar-nos nesta segunda premissa, não é? Nesta ideia de que o universo É. começou a existir. é no fundo darmos-nos conta que desde os anos 70 para esta parte, no campo da filosofia e da religião, houve aqui um bocado uma revolução, se é que se pode usar essa palavra, de argumentos novos, de base científica, são argumentos filosóficos, aliás, são argumentos filosóficos, mas são argumentos que utilizam dados da ciência, da cosmologia neste caso, para argumentar para a existência de Deus. Estes argumentos são chamados de filosofia natural, perdão, argumentos de teologia natural, não são argumentos teológicos, propriamente ditos, são argumentos de teologia natural porque são argumentos que procuram usar a filosofia e a razão para mostrar que Deus existe. Há aqui uma certa continuidade com São Tomás de Aquino e com os medievais, no sentido em que São Tomás de Aquino dizia que a existência de Deus era algo que se poderia demonstrar filosoficamente sem a fé, e hoje em dia os católicos continuam, isso faz parte da nossa doutrina, não é? A existência de Deus não é um artigo de fé.
é algo que a razão consegue demonstrar através da observação da criação. A diferença, diria eu, é que enquanto que São Tomás de Aquino usava argumentos metafísicos que funcionam com o universo eterno ou não, os argumentos tomistas são neutros do ponto de vista da ideia do universo, não é? São argumentos que funcionam com qualquer modelo cosmológico. No século XX, a partir dos anos 60 e 70, popularizam-se, sobretudo a partir do trabalho do filósofo norte-americano evangélico William Lane Craig, que nasceu em 49, populariza-se uma nova geração de argumentos cosmológicos que procuram mostrar que Deus existe a partir de uma teoria científica que é a do Big Bang, que o universo teve um começo no tempo, ou seja, que o universo tem um passado finito. E o Craig fez várias formulações ao longo do tempo, ele é um dos grandes especialistas deste argumento cosmológico. Ele dá-lhe o nome de argumento cosmológico Kalam, porque ele vai buscar uma tradição de filósofos maometanos medievais, não é? Da tradição chamada tradição Kalam, que também era uma tentativa de mostrar que Deus existia a partir do passado finito, daí ele querer ter mantido esse nome Kalam. Mas claro, o Craig vai utilizar a ciência do século XX e XXI para este seu argumento. E o que o Craig diz é o seguinte, e é um argumento super simples a nível lógico, pois o sumo do argumento está todo em saber se as premissas do argumento são verdadeiras ou não, não é? Porque se as premissas forem verdadeiras, e só há duas premissas, a conclusão é forçosa pela lógica, não é? Então, o argumento tem uma estrutura muito simples, uma estrutura de modus ponens, diriam os lógicos, não é? Se as duas proposições forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Esta é a estrutura lógica deste argumento. Primeira premissa. Tudo começou a existir, tem uma causa. Como há bocadinho dizias, Gonçalo, tem a ver com esta questão das coisas que começam a existir. Segunda proposição, ou segunda premissa. O universo começou a existir. E aqui é que vai entrar o contributo do Diogo para esta conversa. Até agora estava... Conclusão lógica. Portanto, se as duas premissas forem verdade, então a conclusão segue logicamente. É que nem sequer há hipótese de discordar disto porque não há erro lógico no argumento. O universo tem uma causa para ter começado a existir. Portanto, queria que ficasse claro, não há qualquer hipótese de atacar o argumento logicamente. O argumento é logicamente inatacável. O argumento pode ser atacado apenas de duas formas. Primeira forma, ou melhor, três, pois pode haver alguém que discorda Da causa. de que a conclusão da causa seja o próprio Deus. Não é? E essa aí é um tema gigântico que se calhar não vamos entrar hoje. Primeira premissa, tudo começa a existir, tem uma causa. Esta premissa, diremos que podemos dizer que ela é metafisicamente óbvia, embora haja sempre pessoas que a contestem, e se nós pensarmos um bocadinho, isto faz imenso sentido. Se uma coisa começa a existir, quer dizer que havia uma altura que ela não existia. Acho que sim, acho que confere. Acho que parece... Se havia uma altura que ela não existia, ela não pode ser uma explicação, uma causa para o seu começo de existência. Porque ela não existia para poder influenciar a sua existência. Não tinha poder causal. Não tinha poder causal porque não existia. Portanto, se uma coisa começa a existir, a explicação ou a causa para esse começo de existência tem que estar numa outra coisa que já existia. Isto aqui é uma afirmação, nós não vamos dizer de lá para ali, que ela não é uma tautologia, é uma verdade lógica, mas é o que se chama uma verdade metafísica, não é? Sim. No entanto, às vezes há sempre algumas pessoas que procuram atacar a premissa 1 e há literatura gigântica sobre isso, não é? O próprio Craig escreve imenso sobre isso, e até já houve pessoas que propuseram a seguinte explicação. O universo, isso pode ser verdade para as cadeiras e para as árvores e para as conchas da praia, não é? Pode ser verdade que essas coisas têm uma causa para começarem a existir, mas o universo é uma coisa muito especial. O universo, se calhar, é uma exceção, é isso. O universo, se calhar, é a sua própria causa de existir. É uma coisa que às vezes se ouve como resposta à primeira premissa. Mas é uma exceção porque eu quero. Sim. Não, dá-me jeito que seja uma exceção. Diogo, força. Vou ser advogado do diabo. Força. Posição, mas eu não quero dizer. Mas pronto, é só para. Ou seja, o universo podias pensar assim, porque não que o universo não teria uma causa, mas a frase antes tinha de existir alguma coisa. Ou seja, tipo, as pessoas podem dizer, ok, se antes significa que tinha de haver um tempo antes, então, como nós estamos aqui todos a considerar que o universo é o espaço-tempo, temos de definir uma espécie de um tempo sem que não dependa da existência do universo. Portanto, acho que é tipo, ok, tipo, se as pessoas disserem assim, é ok, então as pessoas se calhar conseguem respeitar. Ou se nós não estivermos a considerar que o tempo também está incluído quando nós dizemos o universo, então nós também conseguimos dizer isto à vontade. Mas se nós dissermos, ok, o universo é tipo o espaço-tempo que nós estamos a considerar e não sei o quê, mas antes,
Ok, então quando nós dizemos antes, temos de definir o que é que isso Sim, quer dizer. porque é um bocadinho como perguntar o que é que está a norte do Polo Norte. não é? Exatamente. Por acaso é interessante que tu digas isso. Nunca tinha pensado dessa perspectiva. Mas se eu estou a perceber bem, se não corrijo-me se eu estiver a perceber mal, estás a querer dizer. O Craig, na premissa 1, utiliza um argumento temporal. Um argumento em que a causa se desenrola no tempo e os efeitos Exato. também. Não é? Tem a palavra começa a existir, não é? Pois, Exato. não é que é diferente do Leibniz, é Sim. que é uma explicação, tipo, é diferente. Uhum. Mas depois a explicação que ele dá para a causa do universo, que ele depois aqui faz uma série de raciocínios em relação a que causa será esta que coloca o universo em existência, e ele depois chega, através de uma série de argumentos que são muito respeitáveis, que me parecem interessantes, embora não totalmente convincentes, diria eu, ele começa depois a dizer que essa causa, como o universo é o espaço-tempo, essa causa não está no espaço-tempo, é uma causa atemporal, é uma causa espacial ou não Pois. espacial. E tu acabaste de dizer, é interessante que o significado de causa mudou Pois, entre a mudou premissa um 1 bocado. e a conclusão. E isso É uma das um bocado críticas que subtil. se faz, Isso sim. é um bocado subtil. Sim, mas ele provavelmente tem coisas sobre isso. eu Ele só deve estou a ter, dizer. ele tem muita coisa a dizer sobre isso. não é? Sim. Mas Sim, é, e um mesmo- ponto, é um ponto interessante que tu É só porque destacas se as, aí, pessoas, sim. se as pessoas usarem isso, tipo, mas acho que poucas pessoas usam exatamente esta coisa. Acho que eles só dizem, não, o universo é uma exceção só porque queremos ter uma exceção. Certo. Mas, de facto, tipo, temos de definir bem o que é antes, se estamos a incluir o tempo ou não. Ou seja, nós não estamos a falar de antes de uma perspectiva de existência, de existência mais fundamental do que outra, como noutros argumentos. Estamos a falar de antes de uma maneira temporal. Portanto, é preciso definir. Exato. Mas há aqui um bocado este sonho quimérico que tem um bocadinho a ver com a chamada teoria de tudo, que é este sonho de tentar, de tal forma, formalizar matematicamente a cosmologia, que eu conseguisse demonstrar a existência do universo a partir das suas próprias leis. Sim, isso acho que está. Acho que isso é o mais. Eu não sei, não sei, se calhar logicamente dá para provar que isso é impossível ou não. A opinião do padre Stanley Aki, que escreveu sobre isso alguns nos anos 70, é que não, é que isso não é possível. E ele faz um argumento muito interessante, e ele até nos seus livros orgulha-se muito de dizer que foi das primeiras pessoas a propor isso. Depois mais tarde, até acho que é o Stephen Hawking, que mais tarde numa conferência científica vai invocar os argumentos da incompletude do Kurt Gödel. E o padre Aki até fica um bocado assim, isso não foi o Stephen Hawking o primeiro, fui eu o primeiro. Ou seja, há aqui uma questão de precedência, porque o padre Aki foi, diz ele, o primeiro, e até agora ainda não encontrei nada que contradissesse isso, foi o primeiro a tirar uma conclusão filosófica, se quisermos, destes teoremas do matemático Kurt Gödel. Portanto, isto é matemático austríaco. O Kurt Gödel, que a certa altura, analisando com objetivos puramente matemáticos, ele chega a uma conclusão, e prova isso de forma matemática, que se eu quiser ter um formalismo matemático consistente, ou seja, sem contradições, eu vou conseguir formular, com esse formalismo consistente, vou conseguir formular proposições, ou seja, afirmações, que, com algum engenho, ele consegue mostrar que são indecidíveis. Ele consegue mostrar que certo tipo de posições não são demonstráveis com um conjunto de axiomas consistentes. E isto coloca os matemáticos todos em choque. Porque havia este sonho que já vinha do tempo do Gilbert, não é? Gilbert? Não, estou a dizer. Do Hilbert, não é com G, com H. Vinha desde o tempo do Hilbert. Gilbert é o Chester. Gilbert é outro. Gilbert é físico, não sei o que, já não recordo, é mais antigo. O sonho do Hilbert era formalizar a matemática. Era que a matemática tornava-se num jogo de regras muito limpinho, em que ele conseguia demonstrar tudo a partir de um conjunto de axiomas consistentes e simples. E o Gödel matou esse sonho e mostrou: senhores, o mundo é complicado, eu vou ter que escolher, ou eu vou ter. Se eu quero demonstrar tudo em um par de botas no meu sistema, eu vou ter que introduzir inconsistências. Eu não consigo ter formalismo consistente. Se eu gosto muito de formalismo consistente e não gosto de contradições, eu vou conseguir sempre formular proposições incidíveis dentro do sistema. E o que é que a parte brilhante do Padre Aki foi dizer assim: é? Então se o formalismo matemático tem este problema de que eu não consigo internamente autodemonstrá-lo a partir dos seus próprios axiomas, e se a física contemporânea é toda ela matemática, boa sorte a tentar fazer uma cosmologia sem matemática, não é? A teoria de tudo não funciona, diz o Padre Aki. Não funciona porque eu nunca vou conseguir provar uma teoria de física. Ou melhor, ele até diz uma coisa mais sofisticada. Ele diz: se alguém encontrar, por sorte, uma teoria de tudo, não vai conseguir demonstrá-la. Não consegue demonstrá-la porque alguém conseguirá sempre inventar posições indecidíveis, porque a base dessa física é matemática. Claro, faz sentido. Faz sentido. Portanto, no fundo, esta é a resposta do Padre Stanley Aki, esta resposta de que o universo é muito especial e que auto-explica-se ele próprio e que é só uma questão de esperar, porque há de chegar um físico que vai ter uma demonstração da necessidade do universo, seriam os filósofos, não é? Uma demonstração de que o universo tem que existir,
só com base nas suas leis internas, não é? E isto... Concordas que isto é uma quimera, não é? Parece haver aqui uma contradição, não é? Sim, eu acho que acho que haveria poucos físicos hoje em dia que poriam as mãos no fogo por essa afirmação hoje em dia. E aqui entram os metafísicos de serviço, que não sou eu, mas eu estou aqui a fazer porta-voz deles, a dizer, é por isso que a metafísica é precisa. Porque chega uma altura em que o físico bate na barreira do seu campo de saber, não é? E é preciso ir buscar outro tipo de explicações igualmente racionais, mas mais abstratas, que são explicações metafísicas, não é? E podemos falar aqui sobre muitos argumentos metafísicos, não é? Mas não vamos fazer isso hoje. Segunda premissa. Então, vamos assumir que as coisas que começam a existir têm uma causa que já existe. E estamos a assumir para já, só para benefício do nosso argumento, não é? Queríamos que tu comentasses a segunda premissa. O Bill Craig diz o seguinte: o argumento de Calam que eu estou a propor funciona desde que seja mais provável, à luz da ciência de hoje, o universo ter um começo do que não ter. Ele diz, eu não estou a exigir a prova do começo do universo. O meu argumento é muito mais modesto e poderoso em termos retóricos, por isso mesmo. Eu só preciso que o meu crítico aceite que as duas premissas são mais prováveis do que o seu contrário, do que a sua negação. Que é super inteligente a parte dele. Mostra que a conclusão é mais provável do que... Sim. Do que o contrário. Certo. Ora bem, sim. Ele no fundo está a usar o formalismo modus ponens, mas está a tornar isto muito mais flexível porque introduz aqui a parte probabilistica. O ónus da prova fica do lado de quem está a criticar. Ou seja, o que ele está a dizer é, se alguém discorda da segunda premissa, mostrem-me que é mais provável o universo ser eterno à luz da cosmologia contemporânea do que ter tido um começo. E eu... agora tiramos a batata quente. Boa sorte. Coitado. Eu acho que é muito... Ou seja, vamos lá imaginar agora sem inflação, só porque a inflação agora está aqui a complicar um bocado aqui as coisas, mas sem inflação, se tivéssemos um universo sem inflação, então, de acordo com as equações de Einstein, temos um fator de escala que, nesses princípios do universo, é proporcional ao tempo elevado a tipo uma potência, tipo elevada ou linear, ou elevada a 2/3 no caso da matéria. Mas pronto, tens ali um tempo, ou um elevado a 1/3, se calhar. E esse tempo já agora influencia o quê? Influencia o volume? Influencia o raio, ou seja, o raio, ou seja, para quem está a ouvir, portanto, é o raio. Se fosse fechado, era o raio. Ou seja, o raio do universo fechado é um tempo, fator. Sim. O raio do universo seria, ou seja, o raio do universo era tal que quando tempo é zero, então o raio também é zero. Ou o fator de escala é zero. Portanto, encontramos ali uma singularidade. Que se chama singularidade, em que as fórmulas basicamente tornam-se infinitas, não é? Sim, não é? Sim, lá está, por exemplo, estavas a falar da temperatura, a temperatura vai para infinito. Ou seja, interessante. o que é que isso acontece? Em que também não existe ainda uma teoria, porque aí precisamos de tal gravidade quântica Que ainda não temos, não é? para conseguir mesmo ver o que acontece nessas condições extremas, se há alguma coisa que consegue fazer um smooth out desse infinito e depois o que acontece nesse caso. Normalmente quando temos uma singularidade significa que o nosso modelo não é bom o suficiente para explicar o que está a acontecer ali. Sim, exato. É o pressuposto, ou seja, seria o princípio que nós seguiríamos em qualquer caso, não é? Ou em qualquer... Sim. Por exemplo, no interior do buraco negro, eu acho que a maior parte das pessoas acreditam que, vamos ter uma teoria da gravidade quântica que nos vai conseguir explicar porque é que isto aqui não é exatamente infinito ou porque é que as coisas não... Os infinitos são sempre muito complicados em física, não dá para... Portanto, é preciso sempre ter muito cuidado com isso. Mas agora, assumindo que conseguimos ter uma teoria da gravidade quântica que consiga explicar se calhar porque a temperatura não vai para infinito e a energia não vai para infinito, ou a densidade de matéria não vai para infinito, isso não implica que, então, significa que o tempo não vai para zero, porque o tempo pode continuar a ir para zero e as coisas não serem infinitas. Esse ponto é super importante. Deixa-me só parar aqui para ver se toda a gente entendeu. Tu acabaste de dizer agora que é super importante. Os modelos que temos hoje vão para infinito, é sinal de que os modelos não são os últimos que se podem fazer, não é? Há aqui um potencial para melhorar, não é? Pelo menos não são bons o suficiente. Não são bons o suficiente, não é? Não significa que não sejam os últimos, que podemos não conseguir fazer mais nenhum. Ou seja, algo correu mal quando as minhas equações vão para infinito, algo correu mal, não é? Atingir tal singularidade, não é? Estás a querer dizer é o seguinte: tu acreditas que é possível ter melhores modelos do começo do universo, mas isso não é o mesmo do que dizer que não há começo do universo. Sim, exato. São coisas diferentes. Completamente, sim. É igual, eu posso dizer que eu acho que eu continuo a haver buracos negros, só que se calhar uma determinada propriedade do buraco negro de lá dentro consegue ser mais bem explicada do que com as teorias que temos hoje. Certo.
Sim. Pronto, agora... Conheces melhor essa fronteira, mas não quer dizer que não haja fronteira, Exato, basicamente. exatamente. Sim, é isso, não é? Bastante bem posto, eu acho. Em 1970... E é possível que passe a fronteira para outro sítio. Pois, Sim, exato. Isso. é possível Sim. que passe para outro sítio, exato. Sim, e aí entramos no terreno daquelas especulações dos vários universos. Sim, mas quando estamos a falar da inflação, a inflação, o universo é exponencial. Se não houver um início da inflação, por exemplo, imagina que tens uma inflação eterna. Sim. É literalmente exponencial, não é? Ou seja, É literalmente exponencial, ou seja, também não significa começa. que é isso, tipo, podes ir arbitrariamente pequeno, mas às tantas estamos a falar de escalas que são absurdas, muito mais pequeno do que a escala de Planck, e não sei, Sim. ou seja, na prática, tipo, o universo é zero, mas lá está, assumindo que a inflação é eterna, porque as pessoas podem dizer, mas se a inflação for eterna, então... Mas isso tem um bocadinho a ver com o paradoxo de Zenão, não é? Estás a aproximar-te daquele zero, mas não tens 1000 anos para trás, não é? Não há um tempo anterior a Mas esse... nesse caso teria na inflação, porque na inflação desculpa, já percebi. o teu Já percebi o que é fator que tu de terias. escala é exponencial. Já entendi. Essa a coisa. E depois ou seja, o que é que aconteceria com a inflação? Haveria uma espécie de um matching dessa exponencial para depois a power law, o tempo elevado a um X. Portanto, seria tipo uma coisa assim que as pessoas poderiam dizer, só que isso... Lá está, tipo, eu não acho que isso seja mais provável do que ter um mecanismo de início do universo e depois teres uma inflação e depois acaba a inflação. Porque, Pois, até porque se o tempo fosse infinito no passado, esse tempo já teria passado, não é? já teria... Ou seja, já tinha acontecido. Não é? Já não... Porque apesar de tudo, Sim, há aqui, esse há é aqui um dos uma argumentos coisa... do Craig. É um dos argumentos do Craig, que é algo muito interessante. Mesmo não é? sendo a exponencial infinita para trás, Sim. não é? Tens sempre o problema de se passou infinito tempo para trás. Porque é que estamos hoje em dia nesta parte do aqui, não é? universo? Porque é que Sim, nós porque é que nós estamos estamos mais à frente, não é? Mais à frente ou mais atrás? Sim, não é? na morte térmica. Porque é que o universo não está já todo em morte térmica, não é? Por exemplo. Sim, é verdade, tudo. isso é um bom argumento, mas isso é um argumento lá mais filosófico Sim, do mais que filosófico. físico, Sim, mas sim, mais sim, filosófico. é verdade, eu concordo, sim. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Um dos que eu mais gosto, não sei se ias comentar outra coisa ainda, mas um dos argumentos que eu mais gosto, por acaso não sei se já falei disto contigo alguma vez, se calhar vais dizer, esse argumento Ok. não presta, estou a brincar, mas é a questão da segunda lei da termodinâmica, da Sim. entropia, porque a segunda lei da termodinâmica, como nós vimos em física estatística, não é? Aquilo é possível chegar lá sem assumir praticamente nada em relação às leis da física. Vem de um princípio estatístico, de probabilidade a priori, não é? E vê-se que, à medida que quando um sistema tende para o equilíbrio de forma a maximizar a entropia. E pelo menos a minha maneira de ver isto é um dos argumentos que eu mais gosto por causa disso, é que o facto de não depender das leis da física, o que isto acontece, desde que haja algumas interações que levam as coisas a ir para o equilíbrio, não é? Significa que se o tempo para trás fosse infinito, nós já teríamos alcançado o estado de equilíbrio. Em Sim. princípio. Portanto, é a minha maneira de pensar. Não sei se achas que este argumento é bom. Eu, para mim, gosto do facto de não ter esta dependência das leis. E, portanto, mesmo que eu não conheça as leis da física que estão para trás de um certo ponto, como este formalismo não depende dessas leis, é válido na mesma, em princípio. Sim, eu acho que se conseguires que a segunda lei da termodinâmica seja válida, por exemplo, nesse tempo todo da regime. inflação, que acho que em princípio deveria ser, a não ser que as pessoas arranjem assim uma maneira mais esotérica para contornar isso, mas devido, isso normalmente nunca é bem visto. Sim, acho que isso é um grande acho que isso é um argumento bastante forte para mostrar que o universo não pode ser infinito no passado. Sim. E mesmo quando se fala, às vezes, de teorias de multiverso e assim, não é? Isto seria válido na mesma, em princípio, não é? Segundo a lei da termodinâmica. Não sei, pronto, se não depender, se isto que eu disse é verdade, não é? Que eu acho E acho é que preciso daquilo para que quem eu nos está a consegui. ouvir também perceber mais uma distinção. Dizer que, quando se fala na especulação de que há outros universos, não é? E de que há outros universos, até quem está para trás desta barreira causal do Big Bang, não é dizer que o passado é infinito desse conjunto de universos. Continuam a ser coisas diferentes, não é? Eu posso muito bem ter vários universos, não há evidências para eles, mas posso muito bem ter mais universos, não é? E continuar a haver um começo desse conjunto de universos, não é? Quer dizer, não,
são coisas distintas, não É é? que Sim, infinito sim, é mesmo completamente. infinito. Ou seja, Infinito é mesmo infinito, infinito, sim. não é muito tempo, Sim, é é infinito. tempo sem fim. É Portanto, pensar tem sem que ter fim. chegado ao equilíbrio já. Sim. Sim, há teoria, por exemplo, uma das teorias, já que estamos a falar de inflação, as pessoas ligam inflação com o multiverso da maneira que dizem basicamente que a inflação nunca acaba e que há só zonas no universo em que por acaso o campo da inflação tipo, decai Cai. e pronto, deixa de haver inflação aí, mas que no resto continua a aumentar exponencialmente. E não Ou seja, choca connosco. Ou seja, diz? não choca com a nossa zona. Não, porque não, exato, a nossa zona tipo, fica um bocado independente, fica como se fosse independente, mas aí tens uma espécie de uma barreira. Pois, pá, É porque eu sempre um bocado imagino que estranho. tudo à volta a expandir exponencialmente. Temos aqui uma bolha em que deixou de expandir, mas as outras partes continuavam a fazer Sim, as outras pressão. partes expandem para o outro lado, para outros lados. Mas não para aqui. Ou seja, porque nós também continuamos a expandir, Expandir só que também, mais não devagar. Tipo, Pois. mas sim. Sim, mas essa parte daí. Ou seja, seria como se fosse uma transição. Mas lá está, lá está. Isto também é muito. Transição de fase. Sim, como se fosse uma transição de fase, mas é um bocado mais agora esotérico. Sim, é tudo coisas que ainda estão Sim, num estado muito são só inicial. ideias, são só ideias. Mas eu acho que mesmo aí, tipo, tens de. Esse argumento que se fosse infinito para trás. Pronto, tens de pensar. Acho que isso é um bom argumento, sim, pensar no infinito para trás. De facto, então se pensas no infinito para trás, já devíamos estar num sítio completamente em equilíbrio. Sim, morte térmica. Acho que sim, acho que sim. A não ser que a expansão do universo, a expansão muda um bocado a segunda lei da termodinâmica, mas eu acho que não muda, tipo. Acho que não, na minha opinião, mas sim. Mas eu acho que, então, no princípio, acho que estas duas objeções, acho que estas duas premissas são. Pronto, tens de pensar esta coisa do tempo e tal, mas eu acho que tipo, é difícil dizer que o universo não teve um Um início, começo, não é? um começo. Ou seja, no sentido em que se eu tivesse um relógio e conseguisse levar o relógio para trás, que o relógio tipo, fazia um número fixo de rotações Sim. tipo, Sim. até chegar tipo, a um início do universo, pronto. Em Isso é uma boa comparação forma de com o infinito. pôr a questão. Sim, porque depois podes sempre usar as coordenadas diferentes, não sei o quê. Portanto, tens Pois de era pensar isso, no é isso. relógio. Isso é uma Tipo, coisa que eu estava a falar ontem com o Bernardo. Como é que se calcula exatamente o tempo, a idade do universo? Porque chega ali uma altura em que faz-se umas mudanças de coordenadas para estimar o início do universo. Não é? Nós, quando fazemos os cálculos, estamos em coordenadas diferentes daquilo que são as reais. Depois temos que converter de volta Eu, para as que nós estamos habituados. Não é? aqui eu vou dizer uma coisa que é altamente arriscada, porque é puramente especulação, mas também estamos a fazer especulação todos neste momento, que é a verdade é essa. Só para notar que nós muitas vezes usamos um conceito moderno e contemporâneo de tempo, que vem de Newton, o tempo como uma realidade estrutural ao próprio universo, não é? E até às vezes há o risco de até reificar, como dizem os filósofos, né? Transformar em realidade aquilo que é um conceito que pode não ser necessariamente real como nós o entendemos. Quando as pessoas, por exemplo, pegam no espaço de Minkowski e dizem que o tempo é só uma quarta dimensão. E pronto, já está, não é? Mas o tempo não é assim. Pois entramos naquela discussão muito importante entre os filósofos do tempo, que é, há filósofos que consideram que o passar do tempo é real, os que defendem uma teoria A do tempo, uma tensed theory of time, como eles chamam, que é o caso do Bill Craig e outros, e que aliás eu acho que é a opinião mais consensual, diria eu. E depois uma teoria B do tempo, que é esta ideia de que o tempo é apenas uma outra dimensão de um espaço a quatro tempos, não é? Mas há aí um problema que é a questão da assimetria, não é? Porque o tempo, por causa, acho eu, da lei termodinâmica, da segunda termodinâmica, o tempo não parece ser simétrico, o tempo parece ser fortemente assimétrico, não é? Do exato. ponto de vista de um físico. Tu concordas com essa... Eu acho que é, por exemplo, há a teoria pronto, há a teoria da gravidade, uma das teorias da gravidade quântica. Portanto, há assim, a teoria de cordas, às vezes pode ser considerada uma teoria da gravidade quântica, mas depois há aquela do loop quantum gravity, Sim. da gravidade quântica. E essa considera, ou seja, aí é como se o tempo é assim, é diferente tipo, das outras dimensões. Tipo, ou seja, e depois é só na aproximação da realidade geral que se pode dizer que o tempo tipo, é como se fosse uma quarta dimensão, mas que há ali de facto uma coisa diferente, não é? Porque nós estamos a avançar. Por exemplo, outro que tem, agora já que estamos aqui a especular, o Steve descambou, Wolfram, Wolfram Alpha. do Wolfram Alpha, Ah. ele agora também está todo com essas teorias e não sei o quê, e ele diz que ele consegue aproximar as leis da física que nós temos, relatividade geral, com computação, tipo com coisas de computação,
em que ele está. O tempo é tipo um step, é tipo um passo lá nas estruturas que ele cria. Portanto, ele E depois quantiza ele o diz tempo. que, exatamente, ele faz uma espécie de quantização do tempo. E ele depois diz que, ok, efetivamente, depois aquilo comporta-se como se fosse tipo uma dimensão parecida com o espaço, e depois lá tem as misturas, e aquilo de facto mistura-se, mas que há ali uma natureza um bocado diferente. Mas de facto, nas equações de Einstein, aquilo é muito parecido. Ou seja, nas equações de Einstein nem há nada que diga que não podes voltar atrás no tempo, necessariamente. Tipo, não, Tem só um não- sinal diferente da métrica. Sim, tem um sinal diferente da métrica. Tu Mas isso até é- podes usar dois tempos nas equações de Mas isso Einstein. é uma afirmação matemática ou física? A questão é essa. Pois, é uma afirmação matemática. Pois, Sim, exato. Que é uma grande diferença, não é? Sim, 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 Não sim. quer dizer que seja fisicamente possível, não é? Ou seja, o formalismo permite, mas não quer dizer que eu consiga reificar esse formalismo. E que eu quando só consiga... metemos um tempo e as três pela dimensões realidade. espaciais, bate certo com a experiência. Pronto. Exato. Sim. Aí é aquelas alturas em que aqueles filmes de Hollywood tornam-se ainda mais complicada, como o Regresso ao Futuro, né, que é um filme super divertido. Aliás, são vários filmes, 3 filmes, né, super divertidos. O Regresso ao Futuro, com Michael J. Fox, que são filmes super marcantes, pelo menos para os da minha geração. Os da vossa também acho que ainda devem ser um bocado, se calhar, não sei. Mas no fundo, esta ideia de que nós criamos esta ideia quase romântica de que é possível viajar para trás no passado, mas para um físico isso está totalmente no campo da especulação. Quer dizer, não... Sim, está no campo da especulação. Aliás, nós estávamos aqui, não sei se Mais estávamos para o a final falar das notas, da meta, mas estávamos aqui. Acho que o próprio Gödel, engraçado que o Gödel era amigo do Einstein também. Sim. E o Gödel fez também brincou um bocado com as equações de Einstein para cosmologia. Não sabia. E ele tinha o universo de Gödel que tem curvas, tem esta coisa curvas que voltam Curvas para o mesmo fechadas, sítio no sim. tempo, ou para o mesmo sítio e no Então, tempo e no mesmo espaço. sítio e tempo, ou seja, Sim, como mas Ao ele- mesmo tempo, não é? Ele só fez isso só para se divertir. Que era Porque o um formalismo universo- permite, não é? Sim, Porque o formalismo permite, certo. certo? Exato. Portanto, sim, as pessoas usam isto para dizer quase como uma contradição de como esta solução permite as tais curvas fechadas no tempo, curvas tipo tempo fechadas, que Sim, são as sim, curvas sim. que nós fazemos, das geométricas que nós fazemos. Portanto, como esta solução permite isto, então significa que há alguma isto coisa que está existe. errada. Significa que há alguma energia que puseste aqui, alguma massa que puseste aqui que não faz sentido. Portanto, as pessoas usam isso para dizer isso. Ou Provas significa- quase como absurdo. Sim, Sim, isto viola a causalidade, não é? Pois não. Este Epá, cara não. Este cara não. tecnicamente- é diferente. Depois cara é, não. depois é diferente, porque Depende da se definição de voltas causa. ali, é isso, voltas ali ao mesmo tempo. Mas tu estás na mesma. Tu voltas ao mesmo local e tempo em que já estiveste. Sim, tu voltas porque é ao mesmo sempre- ponto. sim. Mas Voltas às para mesmas ti coordenadas. passou tempo porque tu. Sim, para ti passou tempo. Para ti passou Voltas às tempo. mesmas coordenadas, x, y, z, t. Exato. Pois. Para ti passou tempo, sim. Sim. Mas Aquelas coordenadas x, y, z, t não são exatamente as mesmas porque tu estás lá e tu estás diferente. tu estás diferente, mas para para uma pessoa que é forçada a ficar ali nessas coordenadas, x, y, c, t, tu vais estar ali E depois estás E lá vai outra aparecer vez. um e duplo de depois ti. estás ali outra vez. É Sim. meio estranho. Vai aparecer um duplo de ti. É altamente Não, estranho. eu acho que gera Mas algumas mudaste de contradições. aspecto. não Eu acho que sei. isto gera algumas Sim. contradições ontológicas, como diriam os filósofos, gera algumas contradições existenciais, digamos assim. Mas para quem nos está a ouvir, não entrem em pânico. porque, E na encontras-te verdade- a ti próprio porque também lá estavas. Exatamente, encontras-te a ti próprio. Sim, Não infinitos. vejo como não. Pois, sim, exato. Infinitos teus, infinitos tus. Eu acho que isso é capaz de ser um dos Isto- sinais que a natureza dá aos matemáticos. Senhores, vocês estão já viajando na maionese, né? Como dizem os Sim, brasileiros. sim, sim, Já sim. estamos completamente, não é? No terreno da fantasia. É, mas é interessante, eu nunca tinha pensado que tu vias infinitos Pois, a ti Exatamente, nos Close tu Time estás lá, Answers. sim. É verdade. Sim. Que curiosamente não estavam lá quando começaste a fazer essa viagem, que é isso que é um bocado estranho. Pois. Ou já está. Já estavam. estavam. Mas, quer dizer, Como é que é? Eu acho que isto Pois gera é que- contradições. Como é que tu entras nessa Eu acho que curva? isto gera Lá está. contradições. Acho que isto gera contradições. Os escolásticos não concordam com esta visão moderna do tempo. Isso não quer dizer mais do que não concordam. Não estou a dizer que eles estão certos. Mas só para pôr aqui em cima da mesa que, por exemplo, para Aristóteles e para os escolásticos que seguem Aristóteles na Idade Média, aí no Renascimento e assim por diante, não é? na era pré-moderna, o tempo não é uma grandeza abstrata à la Newton, que está ali quietinha a passar, não é um relógio universal que está a fazer tic-tac desde a eternidade. Não. O tempo é a medida da mudança. Para Aristóteles, quando há mudança, o tempo marca a quantidade de mudança. É assim que Aristóteles concebe o tempo, o que é uma perspectiva super interessante. E eu não sei até que ponto é que os físicos... Porque é Os curioso... físicos fazem quase ao contrário, não é? Pois é, fazem quase ao contrário, mas às vezes tem A acontecido... mudança é uma medida do tempo que passou. Mas às vezes tem acontecido... Exato. por exemplo, nós não vamos falar hoje sobre mecânica quântica muito, já falámos um bocadinho, mas não vamos falar muito mais. E só Mas tem temos acontecido. 10 minutos até.
tem acontecido em algumas áreas, como na mecânica quântica, que, por coincidência ou não, alguns físicos contemporâneos acabam por se aproximar de ideias aristotélicas. Nomeadamente o conceito de potencialidade em Aristóteles, por exemplo. Não é? Sim, é verdade. Isto acaba por acontecer. E a minha pergunta é: tu achas, e é puramente opinião, porque eu não faço ideia sequer se tu viste isto com atenção, mas se tu tens notado, na parte dos físicos, alguém que se aproxime deste conceito aristotélico, de que o tempo não é esse vetor abstrato, de que o tempo marca a mudança. E que se eu tivesse no limite, no começo do universo, uma situação de imobilidade absoluta, para Aristóteles, imobilidade absoluta, ou seja, a ausência de mudança, implica o tempo está em pause. O tempo não avança para Aristóteles. Esta é a lógica aristotélica de tempo. Há alguém que estará a trabalhar nas origens que tenha uma ideia destas em que o próprio tempo simplesmente entra em pause quando nos aproximamos da singularidade. Relacionado com uma ideia de ausência de movimento, porque a física toda ela é movimento, não é? Sim. A ideia que estava a dizer há bocado é como estar, o que é que está a norte do Polo Norte, não é? Sim. Mas há Mas a pessoas, pergunta por é se há exemplo, esta confluência de ideias, não é? eu acho que universo há congelado, ideias, não é? mas acho que há vários patamares dessa ideia. O patamar mais simples, que eu não gosto muito pessoalmente, mas acho que há pessoas que acreditam mesmo nisto, que é que se tu chegares a uma altura do universo em que é tudo igual, ou seja, a morte térmica, imagina, a morte térmica em que é impossível tu dizeres se estás tipo, no instante a seguir ou no instante antes. Não significa que não haja alguma coisa a acontecer, pode haver energia ainda, mas nessa altura as pessoas dizem, isto é equivalente a já não haver tempo, já não vai haver nada, já não há Já fiz o reações, Penrose, não é? já não há nada, Algo parecido com isso. já não é tempo. Eu não gosto assim muito disso porque, ok, só porque em média tipo, as coisas são todas iguais sempre, não significa que não tenham as coisas a acontecer. Mas depois há outras pessoas que, especialmente com física quântica, teoria quântica de campo, mesmo levado ao limite, e mais do que isso, mas isto aqui eu estou mesmo fora da minha zona de conforto. Estamos todos. Isso, que é usar. Mas isso é um disclaimer, atenção. Sim, disclaimer. sim. Que é, É eles o tentam projeto usar, da KCCF, é isso. entanglement e tipo entanglement de partículas para tentar dizer que para tentar parametrizar o tempo como uma medida de entanglement, ou seja, tipo, um caso tipo, trocam as coisas, dizem que se as coisas estiverem mais entangled, então significa que estamos a avançar no tempo, ou menos entangled, então significa que estamos a avançar no tempo. Só que isso estou completamente fora, e se calhar estou a dizer a maior barbaridade de sempre, só para dizer. Fica o disclaimer. Mas- Era mais só curiosidade se alguém ligava Mas o conceito de um tempo pausado com o conceito de ausência de interação na Portanto, matéria. nesta parte da quântica, que é se algumas propriedades se mantiverem constantes, se não mudarem, Sim. então significa que o tempo também não muda. Pronto, eles estão tipo um caso. É o que Porque isso eles estão a seria dizer. curiosamente um regresso a uma Bastante coisinha aristotélico, sim. sabor aristotélico, não é? Sim, eu não sei se está certo ou não. Eu também completamente. Lá está, em cosmologia é claramente um pressuposto com que nós trabalhamos, que é ok, tens aqui o tempo e o tempo vai para a frente. Eu acho que isso é um Exato. bocado. A mim surpreende um bocado, porque eu, como não físico e leitor de artigos científicos de divulgação, nem sequer leio papers, não é? Leio sobretudo artigos de divulgação, nós ouvimos muito mais vezes, também é um bocadinho aquela coisa da pop science, não é? Nós ouvimos muito mais vezes, ou seja, passa para nós a ideia, nós leigos, de que os cientistas têm uma grande unanimidade do que o universo é eterno. Não é uma grande unanimidade, mas que a ideia do universo eterno é muito mais popular do que é. Tu conheces colegas teus que defendam o universo eterno ou conheces mais colegas teus que defendam que o universo não é eterno? O que é que se tivesse que dar assim uma perspectiva de dedo no ar, o que é que tu dirias? Sim. Palpite. Eu acho que a maior parte das pessoas, dos físicos, acho que tentam abster-se bastante Questões de metafísicas. dizer assim. Sim. O que é sensato. Sim, mas eu acho que, por É a minha exemplo, sensação quando também. as pessoas que fazem simulações, na prática, tipo, estão ali a trabalhar com o universo quase que começa tipo, a certa altura. Tipo, uma simulação Certo, tem de exato, começar em algum lado. Exato, a simulação tem que começar, E não eles é? depois- Exato. É verdade, a simulação É tem de verdade. começar e tem de ter condições Verdade, lá iniciais e para pronto. Alice, exato. Tipo, portanto, eu acho que. Desculpa, se calhar, repete lá isso. As simulações têm que ter condições iniciais, não é? Sim, sim. Exatamente. É, naturalmente. Mas, Claro, não, mas é que tem um peso brutal metafísico que tu acabaste de dizer agora. não é? É, quer dizer, na simulação não. Ou seja, eu podia estar lá desde sempre e eu, por limitação do meu método, tenho que começar em algum lado. Sim, Senão tens de podia estar começar lá, ao não é? lado. Sim, lá está. Mas depois normalmente as simulações começam no início. O início era o verbo. Mas eu acho que as pessoas, acho que os físicos
a maior parte, se calhar os super teóricos não, mas a malta que está em fenomenologia, tipo em cosmologia normal, essas coisas, tipo, eles agem como se o universo tivesse tido um início, ou tipo, efetivamente tivesse tido um início na prática. Na prática. Sim. Mas se tu perguntares, mas tu acreditas nisso? Não sei. Não sei. Sim. Certo. Ou seja, se calhar é mais um É uma boa discurso mais aproximação. pragmático, Sim. se calhar, do que É propriamente tipo com convicção. Não é? É uma boa working Assumption. Sim. Sim. Certo. Portanto, Sim. Estamos aqui a chegar A ao bater final no já relógio. nos últimos minutos. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa, mas já são quase quarto. Eu, mas aqui eu acrescentava, Diogo, eu vou fazer aqui um bocado de bola de cristal, fazer aqui um bocado de futurismo. Daqui a umas semanas vamos ter pratos limpos. Os comentários do YouTube vão ser, e das redes sociais vão ser aqui a nossa prova dos 9. Mas eu suspeito que vamos ter ouvintes a dizer quando é que o Diogo volta ao café. não, acho que vou ter. Como é que este tipo não sabe nada? Mesmo pá? que não digam, nós vamos trazê-lo de volta. Mesmo que não digam, vamos trazer-te de volta. Isso aí é assim ou sopas. Porque nós tínhamos um projeto, como sempre, super ambicioso, que era tratar... Ainda tínhamos aqui mais uma série de temas que queríamos ainda acabar hoje, mas que por questões de agenda não vai ser possível. E mais do que isso, para além de não acabar os temas que queríamos acabar aqui na parte da cosmologia Big Bang, queríamos ainda o sonho de fazer hoje o tema do fine-tuning, que obviamente foi completamente real. Completamente ignorado. real. Não, e queríamos falar um bocadinho mesmo. sobre os outros projetos do Diogo, que acabou por também... Sim, mas... Eu acho que se calhar, Diogo, acho que podíamos terminar com tu dizeres uma frase ou duas sobre o que é que estás a fazer agora. Acho que isso é Aqui, em 2 quiser, minutos, não que é o Isso. tempo que temos aqui antes do prazo estabelecido. Pronto, então a seguir a cosmologia, basicamente comecei uma empresa que estamos a fazer agentes de inteligência artificial, que também é um tema bastante interessante. Está muito na moda, não é? E pronto, estamos a fazer agentes, neste momento são agentes de voz para seguros, agências de seguro e seguradoras que ajudam as pessoas quando têm problemas ou quando querem fazer uma simulação ou um seguro, podem ligar e são logo atendidas e tratadas e assim as coisas acontecem mais naturalmente. Poupamos tempo humano, se quisermos. E quantas pessoas trabalham contigo? Nós somos agora 10. E vocês Sim. estão onde? Aqui em Portugal todos? Ou estão espalhados? Nós temos um escritório aqui em Portugal de engenharia. Os nossos clientes são maioritariamente nos Estados Unidos e a nossa empresa está baseada em Miami, Excelente. em termos de... Pronto. Estão a Gajos. contratar? Estou a brincar. Olha que o teu chefe vai ver isto. A pergunta era para onde? Sim, era para um amigo. Eu tenho um amigo que já pus um amigo em contacto. Se estiverem interessados em trabalhar em inteligência artificial, podem falar comigo. Vamos colocar no contacto do Diogo. Podem falar Se comigo. calhar não, porque ele depois pode ser chateado com outra questão. Agora é que temos a prova de podemos... quem é que ouviu até ao fim este episódio. Não é? Exato. Mas quando eles mandaram um e-mail, este ouvinte ouviu até ao fim. Os 2 episódios. Exato. Os 3. Bem, Diogo, foi um Bem, gosto. Foi um muito prazer obrigado. ter-te Muito cá. obrigado, Não gostei só muito de estar cá. grande investigador e empresário, mas também amigo. Pá, é sempre Não, um gosto. Pá. Gostei muito aqui voltar aos muito velhos divertido, tempos, é muito ouvir divertido fazer aqui isto. estas conversas. Claramente temos que sempre. fazer isto mais vezes. É verdade, é verdade. Sim, eu acho que sim. E pronto. E acho que ficamos por aqui, não é? Se gostam da Se relação, gostam, não é? essa relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, é quase robótico já. Não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E pronto, e sigam o trabalho aqui do nosso amigo Diogo, porque promete, não é? E partilhem este podcast com os vossos amigos todos, que isto é extraordinário. Obrigado. Ou então com os vossos inimigos também. Exato, especialmente com os inimigos, se calhar. Exato. É uma alternativa muito mais saudável para adormecer. Para dar trigger. Saudável do que tomar remédios para adormecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Bom, ainda temos queijada. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.